Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o possível recorde que o Cristiano Ronaldo pode quebrar de maior artilheiro em gols oficiais da história do futebol. Ele estaria próximo ou não do primeiro colocado, que agora seria o Pelé ou o Bican, Joseph Bican, um tcheco. Eu tenho alguns critérios, alguns comentários sobre qual seria o número oficial, porque assim, nem os próprios estatísticos, quem sou eu para me meter nisso? Mas assim, é confuso porque você primeiro teria que definir o que é oficial, o que não é oficial, e usar o mesmo critério para todos os jogadores. No caso, esses três avaliados aí, porque teoricamente, então, sobre qualquer lista, o Romário já foi passado. Então seria Cristiano Ronaldo, Pelé e o Bican, que tem que ser considerado aí. A questão é a seguinte, só para... A lista que tem o maior número de gols para o primeiro colocado é uma que põe o Bican com 805 gols em primeiro lugar. Só que se você acessa o RSSSF, que é o Record Statistics Foundation, é um site que é praticamente um site de bloco de notas que tem tabelas de campeonatos do mundo inteiro em todos os tempos. O que acontece? Ali utiliza-se, né, conta-se os gols que esse jogador fez pelo Rapid Viena, eu acho que é Viena, né? Da Áustria, no time B, no time amador. Um outro time aqui, que eu não sei se é amador também, se é reserva, se é de segunda divisão. O Gerd Müller fez muito gols em segunda divisão, e são gols oficiais, ué. O cara faz um gol na Série B, não é oficial? Enfim, tem gente que não conta não, porque tem recordes específicos de maior artilheiro em campeonatos de primeira divisão. Porque aí a Copa, então, não é, porque não tem divisão, uma Copa Nacional, uma Copa do Brasil, uma Copa da Inglaterra, não tem divisão para se dizer que a Copa da Liga seria a segunda divisão. Enfim, tem países que tem Copa específica, tipo a Copa da Federação Paulista, seria uma Copa de segunda divisão, porque ela classifica para a Copa do Brasil, enfim, classifica para divisões do próprio Campeonato Paulista. Enfim, e esse jogador, ele era de um país que foi separado, teve o Ausschluss, né, que a Alemanha nazista juntou, se separou, era a Tchecoslováquia, República Tcheca, Eslováquia, pela seleção de Praga, enfim, tem duas cidades, por exemplo, Sar e Trieste, que se não me engano viraram, após a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, não lembro exatamente, viraram cidades livres, então não era de país nenhum, eles eram meio que uma cidade-estado até o momento porque eram países que eram, por exemplo, a Trieste, se não me engano, era uma cidade croata que falava italiano, ou ao contrário, enfim, não lembro exatamente, mas até que país que eles pertenceriam, né? Até que se decidisse e tal. Enfim, ele fez gol por todas as seleções, mas assim, a Áustria, República Tcheca e Eslováquia, se fosse a Morávia, né? Que a Morávia eu acho que é a Eslováquia. Praga, não é a seleção de Praga. Se for considerar a seleção de Praga, você considerar a seleção paulista do Pelé e a seleção do Rio pro Romário. Entendeu? Mesmo que por exemplo, pela seleção do Rio tenha sido um amistoso, não um jogo de uma competição nacional de seleções, que eu vou chegar na parte do Pelé. Então, assim, eu não sei, eu não tenho a tabela de gols, data, o time que ele fez, quantos gols ele fez em cada contra qual time, em qual campeonato. Então, não saberia dizer o que é oficial não aqui desses 805. Então, eu não posso afirmar exatamente se é o 759 que alguns põem, 760 e tanto que alguns outros põem. Então eu me abstenho na parte do Bican, que eu não sei dizer. Mas de qualquer forma, o Cristiano Ronaldo parece que falta 31 gols para ultrapassar o Bican. Eu vou chegar no 31 também, que vocês, se fizerem a conta que o Cristiano Ronaldo tem 756, não falta 31 para ele chegar no 805, mas calma aí. Vamos à continuação, Pelé. Alguns dizem que o Pelé tem 762 gols, outros dizem que ele tem 767 gols oficiais, outros dizem que 757 gols. Em primórdios da internet, eu abri um arquivo de Excel bem esquisito, bem com cara de vírus, tinha todos os gols do Pelé do site oficial do empresário dele da época. E analisei, eu tenho livros do Santos, eu tenho livros sobre Pelé, já contraprovei um com o outro, com datas e número de gols. Tem um gol na Libertadores, por exemplo, que é dele, só que quem fez, se eu não me engano, foi o Pepe,
E simplesmente todo mundo sabe que foi o Pepe, não conta, mas assim, oficialmente o gol é dele. Então eu não sei se isso alteraria de 16 para 17 gols, todo mundo bom que ele tem 16 gols na Libertadores, enfim. E tem um outro gol que parece que ele não marcou pelo Guarani, contra o Guarani no Campeonato Paulista já no finalzinho e deram para ele. Não sei se é o Campeonato Paulista ou se é pelo Brasileiro. E tem o seguinte também, pode ser que esse jogo ele tenha sido jogado para os dois campeonatos. E aí, por erro, tenha sido considerado 2 vezes. Então, por vezes, o gol tá 100 gols pelos campeonatos brasileiros, seja Taça Brasil, seja Robertão, seja brasileiro mesmo, que o Pelé chegou a disputar. Tem vezes que dá 99, que tem vezes que dá 101. A Placar, se não me engano, em 83, ela fez uma conta, recontou os gols do Pelé e descobriu que aquele gol 1000 foi tipo 1003, 1002. Enfim, ele já tinha feito muito tempo atrás, inclusive num jogo bem disputado, o tal gol 1000. Acho que contra o Bahia, se não me engano. Não sei exatamente. Então, é lista, né? O que tem a diferença de critérios de lista a lista do Pelé é o seguinte: ele fez um gol oficial pela seleção militar. Ah, no do exército que ele conta. O que acontece? Um desses gols que ele fez pelo exército, ele fez 14 gols pelo exército. Um foi por um campeonato sul-americano de Forças Armadas. Então, teoricamente, era um campeonato oficial do exército. Dos exércitos, né? É como se fosse a Olimpíada. A Olimpíada é como se fosse o exército da seleção nacional, né? Tanto é que muitos militares disputam judô, tem seleções, né, que as Forças Armadas investem aqui no Brasil, inclusive. Nos Estados Unidos também tem isso. Então, teoricamente, esse gol contaria. Ah, mas então ninguém no mundo conta gol militar, então Pelé não pode contar. Ok, não vamos contar. Ele fez 9 gols pela seleção de São Paulo. 9 gols, se eu não me engano, não sei se desses 9 gols conta 7, 6, enfim. O que acontece? Houve uma época que não havia brasileiro de clubes, mas havia brasileiro de seleções. Então ele, por São Paulo, apesar de mineiro, ele jogava em São Paulo, ele jogava pela seleção paulista, contra a seleção do Rio, né? E assim, quem avançava, quase sempre o São Paulo e o Rio ganhavam. Mas, por exemplo, teve uma vez que a Bahia ganhou, e assim, os próprios critérios de quem avançava nas semifinais era usado para a Taça Brasil. Então tem muitos anos que a Taça Brasil, o Santos foi campeão brasileiro com 4 jogos, 2 da semi, 2 da final. Se não me engano, teve o terceiro jogo nesses campeonatos aí de 2 jogos, mas enfim. Às vezes, o São Paulo disputou, o campeão paulista disputou representando São Paulo nessa Taça Brasil de times, jogando das quartas. Por quê? Porque foi mal no Brasileiro de Seleções. Aquilo era meio que critério. Isso era usado no ano seguinte. Eu cheguei a checar essa informação. Isso aqui não é por acaso que... porque a Bahia, que sempre disputava... O campeão baiano disputava 300 competições antes, já entrou na semifinal justamente nesse ano, um ano depois que a Bahia foi campeã estadual do Brasileiro de Seleções. Enfim, seria o mesmo critério do Bican. Se ele está considerando a seleção da cidade de Praga e tal, o Pelé pode considerar também o gol pela seleção paulista. Tirando esses 9 gols com um gol militar, 10 gols, daí da diferença do 757, que eu normalmente aceito, do 767. O 762 não consegui entender porque que estão considerando esse 762 aí. Então vou ignorar esse 762, vou considerar o 757 como o aceitável. O Pelé tem 757 gols, de tanto que eu conferi, eu conheço muitos números do Pelé. Ok. Agora o Romário ajuda a entender a divergência de quão o Cristiano Ronaldo está perto de bater o recorde do Bican e quais seriam os gols do Bican. O Romário, se não me engano, ele já foi passado, mas assim, o Romário jogou numa época da seleção brasileira que tinha muitos jogos contra a seleções olímpicas, ou o Brasil era uma seleção principal que era entendida como olímpica porque os jogadores também eram jovens e disputavam a Olimpíada e tinha menos de 3 jogadores com mais de 23 anos. Então, tem que ver como a seleção estrangeira que enfrentava a seleção brasileira entende que a dela era a principal, porque se tem um monte de jogador de 23 anos,
enfim, os critérios lá, ela pode dizer, não era a nossa seleção principal, era a olímpica. E a nossa, mesmo sendo a principal, tem que ser principal com principal para ser considerado o jogo de seleção principal. Um jogo que é considerado, o Romário não jogou esse tipo de jogo não, mas um jogo que era considerado oficial numa época era a FIFA contra o resto do mundo, a seleção da FIFA contra o resto do mundo. A FIFA simplesmente falou, esse jogo não é mais oficial, não tem que mais considerar. E, tipo, perdeu-se o gol. Teve gols, por exemplo, do Romário que foram pela seleção sub-20. Tem uns que consideram, tem outros que não consideram. Ele fez gol na Olimpíada. Não se considera porque não é profissional. Ele fez gols em jogos que foram anulados. Então não tem que considerar, porque esse jogo não existe mais. Dane-se se ele fez ou não, entendeu? E o último critério é que, uma vez, se não me engano, pela seleção, ele fez um gol contra. Não vou achar aqui exatamente que jogo foi. O gol contra é um gol, mas aí conta? Na lista de gols que a pessoa nunca se conta, se não constava na artilharia. O Cristiano Ronaldo, nem para mais nem para menos. O Cristiano Ronaldo uma vez fez um golaço numa cobrança de escanteio contra o Real Madrid. E não considera, ele tem 450 gols, ele não tem 451 nem 449 gols pelo Real Madrid, né? Então, só que aí, voltando ao negócio do Bican, os gols que ele teria, considerando, porque esse 805 que o Bican tem, apesar de descontar muito, porque o campeonato lá era de várzea, realmente, por isso que ele teria feito 2.000 gols, 1.500 gols, muito mais do que o Pelé e tal. É um Friedenreich da Europa. Vamos focar no 805. O 805, ele meio que considera tudo. Então, para você dizer que o 805 do Bican é 805, e considera tudo seleção parcial, você tem que considerar jogos do Exército do Pelé, a seleção do São Paulo do Pelé, a seleção do Rio, do Romário, gol contra, gol anulado, ou não, porque o Bican e o Pelé fizeram gol contra. Você tem que chegar a um denominador comum. O que é difícil, porque, por exemplo, o Barcelona diz que é grande, que não sei o que, se rivaliza o Real Madrid em títulos, mas muito título do Barcelona, por exemplo, o Boca Juniors também, é título de Supercopa, de 1 ou 2 jogos. Agora, você ser campeão da Liga dos Campeões, que tem 13 jogos dificílimos, é um título. Aí você diz que você tem 20 títulos internacionais. O Real Madrid, o Barcelona disputou uma Supercopa, que é 1 ou 2 jogos, foi campeão, um título. Não equivale, você tem que botar pesos aí. Isso também tem que ser levado em consideração. O Cristiano Ronaldo, voltando, ele tem 18 gols pelas seleções sub de Portugal. Então, os 756 mais 18 dá 774. Então, pelo 774 é que faltaria 31 gols para ele chegar no 805, 32 gols pelo critério mais cheio possível. Ele já é o segundo artilheiro da história do futebol, contando todos os gols parcialmente oficiais que podem existir, menos o contra, né, que não tem, se não seria 775, faltaria 30. Então, eu creio que, assim, o Pelé teria, então, esses 10, considerando tudo, isso tem até no link no Wikipedia, essa forma como eles estão considerando, que o Pelé teria 767, por esses critérios, o Romário tem 772, o Cristiano Ronaldo 774 e o Bican 805. Então, né, num critério que eu entendo como mais certo seria isso, não pelo Pelé, porque o Pelé, enfim, considerado aqui o gol do Exército da Seleção Paulista, mas enfim. Se você descartar, aí, ó, o Mr. Chip, por exemplo, o maior estatístico de futebol do mundo, considerou que o Bican teria 759, e ele não considera esses 18 gols do Cristiano Ronaldo, então, para ele, o Cristiano Ronaldo já faltaria 3 gols para empatar, 4 gols para passar e se tornar o maior artilheiro da história do futebol. Eu não sei até quando o Cristiano Ronaldo vai querer se importar com esse mais... Esse é mais um recorde para ele. Se ele vai querer chegar a 1.000 gols, mas aí ele teria que ir para Portugal, ele teria que ir para o campeonato francês, porque ia fazer 50 gols mesmo velho todo ano, né, para ele conseguir os 200 gols aí que faltam para ele teria que fazer 50 gols por 4 anos. Então, só no campeonato francês da vida aí, no campeonato português, vindo pro Brasil, pro Catar, enfim, eu não sei se ele vai se dignar a fazer isso, porque ele é o Bambambam, né? Então é capaz dele encerrar a carreira no auge, assim, tá bom. O problema é o seguinte, ele tá 30, 40 gols do Messi, na frente do Messi. Então, se ele parar um ano e o Messi vai para um Manchester City, vai para um Paris Saint-Germain,
ou tem um time decente no Barcelona e faz 40 gols. Um ano aposentado do Cristiano Ronaldo, o Messi já ultrapassa ele, se torna ele e o Messi o maior artilheiro da história do futebol mundial. Então eu não sei se o Cristiano Ronaldo vai querer fazer isso, entendeu? Tá muito... não tá pouco próximo. Então talvez o Messi se aposente, o Cristiano Ronaldo continue para botar uns 100 gols para com certeza ninguém chegar perto dele. Talvez faça isso. O vídeo acabou ficando grande demais, mas assim, o critério, eu quis falar todas as vertentes de estatísticas que podem ser entendidas disso aí. Enfim, eu não sei se eu vou botar esse vídeo público aí. Por enquanto vai só pro grupo do WhatsApp mesmo. Valeu, gente!